dúvida, né, de alguma coisa que a gente já discutiu, ou de alguma coisa que vocês queiram discutir em relação à disciplina, vou convidar vocês aí, podem abrir o microfone, ficar à vontade para poder falar, tá? Ou se quiser mandar no chat também alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Vou fechar meu microfone aqui, só porque está com um pouquinho de barulho aqui no fundo, mas se quem quiser aí pode abrir ou mandar no chat, que aí na hora de responder eu abro aqui de novo. Lembrando que os conteúdos que a gente teve, né, depois da nossa última rodada, foi a aula gravada de critérios, né, para o uso de alimentos, e formulação e tudo mais, e depois as aulas sobre fábrica de ração. E se tiverem, obviamente, alguma dúvida dos módulos anteriores, né, da parte de concentrado, proteico, energético, parte de volumoso, moçada, se não... Jéssica, boa pergunta. Por que esse tópico de fábrica de ração é tão pouco explorado? A primeira coisa é que eu acho que é falta de tempo. Tá? Eu acho que as cargas horárias, né, das disciplinas e as aulas, elas acabam sendo um pouco corridas. Segundo, que eu acho que nessa disciplina especificamente, vocês são a terceira turma, segunda ou terceira turma que ela é ofertada na escola. Essa disciplina não existia, né? A gente criou ela. Quando eu cheguei na escola, a gente criou ela, já existia uma intenção, um escopo de criar algo parecido. A gente criou ela e colocou isso no programa, mas até então a gente não tinha muito essa preocupação, né? E ó que é uma das áreas que mais emprega aí a turma que sai principalmente em Bambuí, tem muita gente trabalhando em fábrica. Então, a primeira coisa, acho que é tempo, a segunda, acho que é porque realmente não estava nos cronogramas e tudo. E terceiro, que eu acho que é muito difícil a gente ensinar alguma coisa para alguém, sendo que a gente nunca nem teve ideia, a gente nunca nem sabe por onde passa aquilo ali. E acho que muito da experiência mesmo, da maioria dos professores, todo mundo é muito da produção, e eu acho que não tem quase ninguém, assim, da fábrica, desse cenário. Então, eu acho que é multifatorial, né? Mas a gente quis trazer essa discussão desde o início, porque justamente pelo fato de ser um dos maiores campos aí de atuação e de ser muito carente, né, em termos de bons profissionais. Vocês viram na fala do Felipe lá, o quanto esse mercado é carente, né? Mas acho que é por aí, tá? Não saberia te dar um motivo específico, assim, do porquê não é muito explorado, não. Mas acredito que sejam por essas três situações, principalmente. Yasmin mandou aqui: Vinícius, você saberia me dizer se o zootecnista se encaixa no mercado de pets em relação à nutrição? Yasmin, sem dúvida, tá? Não só se encaixaria, mas talvez a gente tenha muito mais condições, tá, de trabalhar nesse mercado de nutrição pet do que o próprio médico veterinário, né? Uma vez que a medicina veterinária, principalmente de pequenos animais, ela está muito voltada para o atendimento clínico individual. Ela não está muito voltada para essa parte nutricional. E, obviamente, que quando você trabalha essa parte nutricional de animais pets, animais de companhia, a gente não está falando também de rebanho, né? Mas a gente pode, sim, abordar isso de uma forma mais zootécnica mesmo. Por exemplo, hoje a gente já tem linhas, né, de rações de cães, por exemplo, que são para determinadas raças, para determinado porte, para determinada situação, indicação médica, por exemplo, rações que são para animais que têm problemas renais, né, rações de nefropatas, rações de cardiopatas, então são aqueles animais que têm problemas cardíacos. E nesse sentido, eu acho que ainda falta muito, um pouco de ajuste, talvez, né? Aí é entender se o mercado absorve esse tipo de trabalho, o mercado absorve esse tipo de produto, mas acredito sim que o zootecnista tem muito espaço, tem muita condição de trabalhar nesse mercado de nutrição de pet, tá? Acho, inclusive, né, que é um mercado que precisa ainda de muitas
muitas linhas de comprovação científica para muitas coisas. As pessoas ainda fazem muito as coisas da cabeça delas, embora a gente tenha aí ótimos profissionais voltados para a área de endocrinologia, para a área de fisiologia, né? Lembrando que isso também é uma das situações que o zootecnista pode atuar tranquilamente, porque a fisiologia ela é uma disciplina básica no curso de zootecnia, então não há uma restrição da medicina veterinária para poder fazer isso, e de toda forma, com essa visão mais nutricional, no sentido de preservar a saúde dos animais, se você pensar em cães, né, que tem alguma função atlética, ou cães policiais, por exemplo, acho que falta ainda um pouco mais de ajuste fino, talvez, para esses animais, né? Eu não tenho experiência praticamente nenhuma com isso, mas com os colegas nutricionistas que a gente acaba conversando, a gente vê que falta um pouco dessa visão, né? Mais para o mercado mesmo, de rações. Não acredito muito num atendimento individualizado, só da nutrição. Acho que isso tem que estar muito alinhado com o atendimento médico aí nesse caso, tá? Mas acredito que a indústria possa absorver muito esse trabalho aí do zootecnista na linha PET. Ítalo, uma dúvida no início da matéria. No caso da silagem de capim, o material ensilado tende a ter mais umidade. Só com a adição, por exemplo, de casquinha de soja, eu conseguiria ter um material com menos umidade? Consegue, Ítalo. Sempre que você mistura um material abaixo da matéria seca que você quer e um outro material acima da matéria seca que você quer, né, dependendo da proporção que você coloca esses dois, você vai chegar num meio termo, tá? Você pode ter vamos botar aí que a gente quer uma silagem de capim, né, com aditivo próximo dos 30% de matéria seca, você vai ter que fazer aquela continha lá do quadrado para saber quanto de cada coisa você vai colocar, tá? Mas desde que você tenha um abaixo e um acima da sua meta, você consegue chegar no teor médio, né, no teor que você quer. O que você não consegue, vamos supor, você quer uma silagem com 30% de matéria seca. Se você tiver os dois alimentos acima dos 30% ou os dois alimentos abaixo dos 30%, naturalmente você nunca vai chegar em 30%, tá? Então, o aditivo e a silagem, eles têm que ter matérias secas, uma acima e uma abaixo daquela que você quer. Aí você consegue chegar no ponto ideal. A Ana, sobre a pergunta acima da Yasmin, eu conheço apenas uma zootecnista que trabalha com pets. Vejo a galera mais focada em bovinos, suíno e aves. É isso mesmo, Ana. E eu acho também que é um pouco da forma com que isso é abordado na própria escola, né? Na própria universidade, durante o curso, o próprio currículo, né? A gente não tem, inclusive no mercado, muitos nutricionistas de pets, nutricionistas de cães e gatos, especialistas mesmo, né? Que tem que atuam, né? Que tem essa atuação mais forte assim no pet. Acaba que na maioria das vezes, se a gente pensar, né, nos endocrinologistas, no pessoal que trabalha principalmente com animais obesos, hoje tem muito essa linha da nutrição mais terapêutica, vamos dizer assim, para animais obesos, animais que têm problemas metabólicos, tá? E aí acaba isso ficando muito aliado à medicina veterinária. Mas pensando, né, em recomendações gerais, né, uma absorção aí para, por exemplo, né, e aí eu acho que se encaixaria muito na indústria, no mercado de pós-venda de ração, capacitação das próprias pessoas que trabalham em clínicas veterinárias, em pet shop, né, em casas de rações e assim por diante. Então, a gente tem um vasto mercado aí, aonde a gente pode, cada vez mais, se a gente conseguir levar mais conhecimento, cada vez mais esse mercado fica mais forte. Não só no sentido de recomendar coisas certas, de fazer a coisa do jeito que deve ser feita, mas até uma forma de fazer um benchmark mesmo, uma diferenciação de mercado para aquela casa de ração, por exemplo, que compra de determinada indústria, que tem um profissional que vai e capacita as pessoas. A maioria trabalha dessa forma, tá? Mas eu não vejo ainda uma grande preocupação disso com o pet, no sentido do fundamento da nutrição. Eu vejo muito um lado comercial, eu vejo muito, né, uma abordagem um pouco diferente, mas essa abordagem mais nutricional, com conhecimento sobre alimentos, com conhecimento sobre fisiologia da digestão,
eu acho que isso ainda está muito concentrado, ainda está muito reduzido a esses atendimentos clínicos, né? E como esse não é o objetivo, esse não é o caso, eu acho que essa entrega, vamos dizer assim, né, para o mercado, em relação principalmente à fábricas de ração, em relação à capacitação das pessoas envolvidas, existe um espaço para poder entrar e para poder fazer um trabalho bem legal nessa área. Tainara fez uma pergunta boa. Antes da Tainara, a Yasmin comentou aqui, eu tenho interesse na área, mas tenho um pouco de receio. Yasmin, eu acho que assim, toda vez que você entra numa área e que tem duas situações, tá? Primeiro, você vai colocar um parâmetro, por exemplo, pensando que você é um exemplo, mas pode ser qualquer colega, né? Você vai entrar numa área onde vocês mesmos falaram, a gente não tem muitos zootecnistas trabalhando nessa área. Beleza. Por outro lado, se a gente for trazer o exemplo do bovino, do equino, a gente tem vários zootecnistas trabalhando nessa área, né? Na área de indústria, na área de pós-venda, na área de responsabilidade técnica, na área de formulação, enfim, coordenação de equipe comercial e assim por diante. E aí, se a gente traz isso para o mercado pet, né, a lógica do mercado, ela não é tão diferente assim. Não tem por que ela ser tão diferente assim. Né? O que depende muito é o que o mercado absorve, como é que é essa entrega da fábrica de ração para o mercado. Isso é uma coisa a se pensar. Mas toda vez que você entra num mercado que o que você faz é diferente do que as outras pessoas fazem, ou da maioria, vai ter um pouco de resistência. Né? Esse receio que você tem, eu acredito muito que seja essa questão da resistência, como é que as pessoas vão aceitar isso, ou como é que o mercado vai receber esse tipo de trabalho, né? E muitas vezes esse mercado, ele acontece, né, não só nesse, mas em vários outros mercados dentro da veterinária, dentro da zootecnia, as pessoas, às vezes, o mercado ele é tão carente que o nível de consciência das pessoas, que elas precisam daquele serviço ou daquele produto, ainda é muito baixo. Então, talvez, né, um trabalho que deve ser feito juntamente com essas outras entregas que já tem no mercado, esses segmentos que já tem definidos no mercado, é um trabalho de conscientização, aumentar o nível de consciência de quantas pessoas precisam do trabalho do zootecnista na indústria pet. Por quê? Porque aí, além de mostrar para o cara, né, além para o cara que eu digo, para a indústria ou para o próprio mercado, além de mostrar para o mercado que esse problema existe, você mostra também para o mercado que você consegue resolver ele, entendeu? Então, acho que isso também vai muito de como que a gente organiza isso no caso de uma prestação de serviço, no caso da criação mesmo, é quase que entrar num mercado que ele é meio, não vou dizer inexistente não, mas ele é um mercado pequeno ainda, no sentido não pequeno em números, né, porque ele é gigantesco, mas um mercado que ainda é um pouco fechado em relação a isso, né? E quando a gente começa a quebrar um pouco de paradigma, começa a quebrar um pouco de mito, num primeiro momento você vai ter resistência, mas vão ter pessoas que vão falar assim, esse negócio faz sentido. Então deixa eu parar para ouvir aqui o que essa pessoa está falando. E aí você começa a ganhar tração naquilo, né? Não só você, mas existe um ponto fazendo isso num lugar, existe um outro ponto fazendo isso em outro lugar, às vezes a gente nem sabe, às vezes essas pessoas se unem e começam a fazer isso com mais força, e assim você vai criando, né, os seus métodos, a sua própria forma de trabalhar, entendeu? Então acho que tem que pensar nisso num horizonte de médio e longo prazo, porque eu acredito que ainda é embora o mercado seja muito competitivo, o mercado de pet, é um mercado que cresce a cada dia e é um mercado que cada vez mais vai estar mais buscando esses ajustes, buscando... se a gente fizer uma comparação besta, né? Besta para a gente que está no meio, mas se a gente fizer uma comparação no dia a dia das pessoas que trabalham, que criam, né, cachorro, que tem cachorro em casa, a gente olha por nós mesmos, né? Quem tiver cachorro aí, quem tiver gato, quem tiver animal de estimação sabe como é que é. Mas a gente quer, na maioria das vezes, quando isso é possível, dentro do orçamento, etc., proporcionar o melhor para o animal, né? E a gente faz uma analogia, por exemplo, eu não vou fazer essa analogia, mas o mercado
mercado acaba fazendo, né? Mas faz uma analogia, por exemplo, com o filho. Você vai lá e compra a melhor mamadeira, a melhor fralda, a melhor coisa, melhor tudo. E se no mercado de pet, né, de fato, às vezes está havendo essa substituição das pessoas quererem cada vez menos ter filho para ter animais de estimação, a gente acaba vendo que há uma busca pelo melhor. E aí eu acho que nessas linhas aí de rações, né, de produtos, de suplementos, o petiscozinho que é feito para o cachorro poder tomar remédio, o cachorro que não pode comer não sei o quê, o gato que não pode comer não sei o quê. Esse tipo de coisa eu acho que anda muito alinhado com esse trabalho de formulação, tá? Porque uma coisa é a gente ter informação médica daquilo ali. Outra coisa é um veterinário que, além de clínico, é nutricionista. Eu conheço pouquíssimos, para não falar que não conheço nenhum. Ou conheço um ou dois, tá? Que me vem na cabeça, assim. Obviamente que deve ter mais. Mas então isso é um negócio que precisa de ser muito pensado, porque é um grande espaço aí que eu vejo. Agora da Tainara aqui, ó. Qual a importância dos zootecnistas dentro da fábrica de ração? E onde que podemos atuar dentro da fábrica? Tainara, se for fábrica de ração, né, se for ração, suplemento, ou qualquer indústria que envolva alimentação animal, né, tirando a parte de medicamento, tirando a parte de pós-mortem, de frigorífico, indústria que envolve algum tipo de animal mesmo dentro do processo, ou alguma parte de biológico, assim, tipo medicamento, vermífugo e etc., nas fábricas, nas indústrias, né, de produção de alimento animal, então ração, suplemento, o zootecnista, ele pode atuar como formulador, ele pode atuar como responsável técnico, ele pode atuar como gerente de produção, ele pode atuar como controle de qualidade dentro da indústria, ele pode atuar como comercial no pós-venda, ele pode atuar como área técnica no pós-venda. Então, a pós-venda, ela normalmente é dividida em comercial e técnica, né? Dentro dessas duas áreas, a gente tem níveis diferentes ali de pepino que as pessoas acabam resolvendo. Então, tem N possibilidades, tá, de atuação. Dentro da fábrica especificamente, e que eu acho, né, talvez uma das funções mais legais, vamos dizer assim, para mim, eu acho que são duas, tá, que eu gostaria de participar ou de ver mais de perto como é que a coisa funciona. Formulador, né, equipe técnica de novos produtos, de pensar novas tecnologias, de pensar novos produtos, eu acho que é uma área muito legal. A área de gerenciar a produção em si, ser responsável pelos processos dentro da fábrica, por aquilo ali acontecer de uma forma organizada, para que lá no final você tenha um produto padronizado de alta qualidade. Eu acho essas duas funções dentro da fábrica especificamente muito bacanas. Mas tem N possibilidades, tá? E eu acho que a gente precisa explorar isso mais na escola, porque é um, é um campo muito, muito amplo, né? E que movimenta muito dinheiro no Brasil. Ítalo. Pensando na qualidade da silagem para os cavalos, é indicado sempre utilizar dissolvente de micotoxina para evitar problemas, ou se consegue trabalhar com silagem para cavalos sem adsorventes? Ítalo, consegue. Tá? Até talvez 3, 4 anos atrás, dificilmente a gente ouvia falar em adsorvente de micotoxina em ração de cavalo. Hoje em dia, praticamente, as grandes fábricas aí, quase todas já estão colocando adsorvente de micotoxina na ração, tá? Estou dizendo as grandes fábricas porque a gente tem indústrias menores que talvez não consigam não só o acesso ao produto, mas não é um produto muito barato. Então, o nicho de mercado das fábricas atuam não absorve essa diferença de preço também, tá? É possível usar, obviamente que é possível não usar, né? Mas obviamente que se der para usar, é melhor ainda. Porque a gente sabe que a silagem, embora em quantidades baixas, na maioria das vezes, né, a gente tem dados para poder comprovar isso, ela tem um efeito cumulativo. Então, toda vez, quando você diminui um pouco desse efeito cumulativo, diminui um pouco dessa absorção de micotoxina, teoricamente você está conseguindo dar um pouco mais de sobrevida, um pouco mais de tempo
até chegar num momento onde você pode ter problema, né? Que na maioria das vezes, assim, de casos clínicos, né, tirando a fumonizina, né, que é a micotoxina produzida pelos fusários, tirando elas, a gente dificilmente tem problemas clínicos, tá? E com zeara também, na maioria das vezes, a gente pode ter alguns problemas na reprodução. Mas, de toda forma, hoje eu não vejo muito silagens para cavalo, tá? Manejos nutricionais com silagem sem absorvente. Eu acho que é um cuidado que o criador deve ter se ele quiser, de fato, usar silagem, né? Jéssica, sobre o uso da ureia, pode me explicar as consequências de quando o produtor restringe a ureia das vacas leiteiras de uma vez? Estou falando pelo meu pai, um produtor que tem receio de usar. Às vezes dá uma quantidade inferior à que deveria ser, ou até mesmo... Jéssica, isso é uma situação muito comum, tá? Na verdade, né, o produtor e o meio, o senso comum, vamos dizer assim, tem muito medo de usar ureia. Esse medo, ele vem por uma razão óbvia, porque se a gente errar na dor ou errar no manejo, a gente acaba, esses animais podem acabar, inclusive, vindo a óbito, né? Podem até morrer. Então, a explicação mais lógica para mim é o medo mesmo, tá? E às vezes, né, esse medo, essa insegurança, ela pode vir de uma certa desorganização de como que isso vai ser feito na fazenda. Então, se há uma organização no processo, o que é essa organização? Exemplo, não sei como é que é o caso aí, mas vamos supor que o produtor use ureia cana de açúcar, tá? Talvez a recomendação mais comum aí que a gente tem. Ele pode usar ureia também na ração, no concentrado. Se essa ureia vem no concentrado, e essa ração já é pronta, já foi formulada, ela, teoricamente, tem um nível seguro de utilização. Então, esse não é o principal problema, não é o principal medo, tá? O grande medo que as pessoas têm é quando elas têm que acrescentar ureia no coxo, né? Na maioria das vezes, isso vai vir misturado com veloso, ou com capim picado, com uma silagem, ou com a própria cana-de-açúcar, que é o mais comum. Então, o grande problema que eu vejo nessa questão da desorganização é o seguinte: o que seria o mais lógico? A gente sabe que a dose tóxica de ureia para uma vaca é 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Então, se minha vaca come, por exemplo, X quilos lá de cana com ureia, teoricamente ela não pode ultrapassar esse limite, tá? E essa informação serve para eu poder checar se a quantidade que é recomendada de eu colocar de ureia na cana-de-açúcar está extrapolando esse limite ou não. Para não ficar muito confuso, vamos entender isso com números, tá? Ó, eu tenho, por exemplo, uma recomendação de usar 1% de ureia na cana in natura. Então, para cada 99 ou 100 quilos de ureia, eu vou usar de cana, eu vou usar 1 quilo de ureia. Então, 1%, né, para cada 100 quilos, eu uso 1 quilo de ureia. Beleza. O que é o normal? A gente pesa, né, minimamente lá, obviamente que vai ter variação de matéria seca, um monte de coisa, mas a gente pesa lá, por exemplo, 100 quilos vai dar 5 balaios de 20 quilos, por exemplo. Então, encheu o balaio lá, pesou o balaio e deu 20 quilos. Então, 100 quilos dá 20 balaios. Então, a cada 20 balaios de cana, que a gente vai colocar no coxo, ou a gente vai separar lotes das vacas para elas comerem uma quantidade certinha. Então você vai colocar lá que para cada 5 balaios desses de 20 quilos, você vai colocar 1 quilo de ureia. 1 quilo de ureia pode ser diluída em água ou não, pode ser seca, tá? Mas vamos imaginar que ela está diluída em água, para facilitar mais ainda. Então tá, a gente botou esses 100 quilos de cana no coxo, botou esse 1 quilo de ureia diluída em 4, 5 litros de água, num regador, e depois veio jogando essa ureia por cima da cana, tá? Quando que vai acontecer de ter um problema de intoxicação, por exemplo? Pensem comigo. Nós falamos que o limite que uma vaca pode comer de uma vez lá é 40 gramas para 100 quilos. Se essa vaca tem 500 quilos de média, vamos botar aí, então ela poderia comer 200 gramas de ureia, certo? Se eu tenho 40 gramas para 100 quilos, se ela pesa 500 quilos, basta eu multiplicar esses 40 por 5, e aí eu vou ter 200 gramas de limite que essa vaca pode comer,
tá bom? Se eu coloquei lá 100 quilos de cana com ureia no coxo e coloquei mais 1%, né, mais 1 quilo de ureia, então vamos botar aí uma mistura, vai dar 100, 101 quilos, né, de matéria verde ali no coxo. Aí vamos imaginar que a gente coloca lá, teoricamente, cada vaca vai comer 20 quilos daquela mistura. Então naqueles 100 quilos ali eu poderia colocar quantas vacas? Se são 100 quilos e cada vaca come 20 quilos, eu poderia colocar 5 vacas ali, certo? 5 vacas comendo cada uma 20 quilos vai dar 100 quilos. Isso, obviamente, nós estamos falando ao longo do dia inteiro, né? Não é só de uma vez, ela não vai comer isso tudo de uma vez só. Se ela come 20 quilos ao longo do dia todo, por exemplo, ou né, isso pode ser fracionado em 2 tratos, vamos imaginar aí que ela come esses 20 quilos. Nesses 20 quilos, a gente falou que tem 1% de ureia, não falou? Que tinha 1% na mistura anterior, continua tendo 1%, só que agora ela está bem diluída, bem homogênea. Todo mundo concorda ou não? Se ela está bem diluída e bem homogênea, vai continuar tendo 1%. Desses 20 quilos que tem ali, quanto que representa 1%? Teoricamente, esses 200 gramas. Né? 1% de 20 vai dar 200 gramas. Ou seja, essa vaca está comendo o limite, até o limite que ela pode, seguro, né? Principalmente porque esse consumo é ao longo do dia inteiro, ele não vai ser todo de uma vez, então ela vai ter tempo para poder processar essa ureia dentro do rumen, né? E, de toda forma, onde é que normalmente está a grande fonte de erro nesse manejo? Qual que é o grande problema? Quando essa vaca come uma quantidade a mais de ureia. Quando que isso acontece? Mandem no chat aí, quando que vocês acham que acontece de uma vaca comer mais do que ela comeria ou mais do que o necessário para ela? Exatamente nesse mesmo manejo, o cara coloca lá 100 quilos de cana, depois joga a ureia por cima, seja diluída em água ou não, tá? O normal seria que essa mistura ficasse homogênea e cada vaca fosse lá e comesse a quantidade que era específica para ela. Se isso acontecer, não tem risco, não tem problema, tá? Desde que os animais sejam previamente adaptados, porque também a questão da ureia, principalmente quando ela é fornecida dessa forma na cana, a gente precisa adaptar os animais, tá? Tem todo o passo a passo naquele manualzinho lá da Embrapa que eu deixei para vocês. Então, a Ana mandou aí, quando o responsável não faz a pesagem correta, é uma possibilidade, Ana, mas vamos imaginar que está tudo ok. Quantidade de cana está correta, a quantidade de ureia está correta. Qual é a grande fonte de erro ou a fonte de variação que a gente tem para que uma vaca coma mais do que ela deveria ou mais do que ela poderia? O que vocês conseguem imaginar aí? 1 minuto aí para vocês mandarem uma resposta no chat. Como assim, sem restrição de lote, Cassiano? Muito bom, Jéssica. Quando elas comem juntas, elas não comem quantidades iguais. Isso é um fato, né? Porque a gente tem competição no coxo. Isso aí é uma verdade. Então eu tenho esse cenário onde eu posso ter uma vaca que comeu mais do que deveria, porque ela comeu a comida dela e das outras, por exemplo, tá? Então isso é uma situação onde a gente tem excesso de consumo de ureia. Todo mundo vai ter a mesma dieta, Cassiano, independente se ela está separada ou não. O que vai mudar isso aí vai ser a quantidade de concentrado que elas vão comer. Tá? Vamos entender que a base de volumoso da dieta é toda igual para todo mundo. Mais ninguém? Vai arriscar nada? Pensem, gente. O que é o mais lógico? Nós estamos falando que quando uma mistura está homogênea, as vacas vão comer a quantidade que elas precisam. Quando elas não vão comer ou vão comer uma quantidade a mais? Quando a mistura está mal feita, tá? Quando eu tenho mais ureia num determinado lugar no coxo do que em outro lugar no coxo. Então, a grande fonte de variação e de problema em fornecimento de ureia, principalmente com volumoso, é a qualidade da mistura, tá? Se essa mistura não é bem feita, uma vaca come mais do que a outra, porque eu estou jogando 100 kg de cana e 1 kg de ureia. Essa quantidade está ok, ela é exata. Tá pesado na balança. Mas eu posso jogar 1 kg de ureia num canto do coxo e eu posso distribuir esse 1 kg homogeneamente ao longo do coxo todo. Então, o que faz o grande problema, né, o maior desafio que a gente tem no dia a dia é a qualidade de mistura dessa ureia no volumoso. Tá? Se essa ureia está diluída em água,
Aí eu posso ter, por exemplo, um cenário onde acumula um pouco de água, né, um pouco dessa ureia diluída ali no fundo do coxo. Aí o animal vai lá, consome uma quantidade de nitrogênio muito mais alta, né, porque ela está muito concentrada ali naquele líquido, então consome uma quantidade muito mais alta que poderia e acaba intoxicando. Se a ureia está seca, se ela não está dissolvida, né, diluída, ela acaba, às vezes, pode ter um acúmulo, um pouco mais de ureia numa porção da cana ou num lugar do coxo, onde virou o saco ali antes de misturar e assim por diante. Então, a maior fonte, né, o maior problema que a gente tem é essa questão da rotina, do manejo, tá? A cana sozinha e a ureia sozinha, elas não matam ninguém, não. O que mata é quando o manejo, a rotina não é bem feita, e aí algum animal ou outro come uma quantidade maior do que poderia. Esse é o grande desafio. Só que isso acontece com tanta frequência, ou aconteceu, né, principalmente no passado, hoje nem tanto, mas ainda acontecia com tanta frequência que criou-se esse mito de que a ureia é uma coisa muito perigosa. Na verdade, a ureia sozinha não é perigosa, não. Ela é perigosa quando ela é mal colocada, quando ela é mal administrada. E aí, às vezes, é um negócio que nem aconteceu em casa. Aconteceu com o vizinho, aconteceu com um colega, com um amigo, mas isso vai criando um mito, vai criando a verdade que ureia mata, por exemplo. E não, essa não é a verdade. Ela é uma ferramenta muito boa, por sinal, tá? Mas que precisa ser bem utilizada, assim como qualquer outra ferramenta. E aí a gente começa a entender, né, o porquê que isso é tão, às vezes é até difícil da gente implementar ou da gente utilizar, né? É uma excelente possibilidade da gente baratear as dietas, da gente substituir alimentos proteicos, né, que são muito caros, principalmente as fontes de PDR. Né? A gente lembrar que a ureia, 100% dela vai ser degradada no rumen, vai virar nitrogênio, vai virar amônia. Então, a gente tem que estar muito atento, porque é uma grande possibilidade de melhorar o resultado, tá? Mas desde que ela seja bem usada, assim como qualquer outra ferramenta. Cassiano, existe alguma seletividade de vacas leiteiras comerem menos cana-de-açúcar em comparação com silagem de milho? Cassiano, seletividade em termos de preferência, assim, não. Na verdade, você tem dinâmicas diferentes desses alimentos dentro do rumen, tá? Existe um negócio que a gente chama de potencial de degradação, né? E a fibra da cana é uma fibra de baixa qualidade, então o potencial de degradação dessa fibra é muito baixo, tá? Isso faz com que essa fibra ela tenha um maior tempo de retenção no rumen. A taxa de passagem de uma vaca que come cana e de uma vaca que come silagem de milho, elas são diferentes, né? Embora os dois sejam volumosos, sejam fontes de FDN, mas a digestibilidade dessa fibra é muito diferente. Então, toda vez que você tem maior tempo de retenção, né, menor taxa de passagem, isso acaba, de certa forma, favorecendo um pouco a questão da digestão, da fermentação, na verdade, né? Porque você vai ter mais tempo daquele alimento ali dentro do rumen, mas, por outro lado, quando você tem esse alimento por mais tempo, também significa que esse alimento é de pior qualidade. Então, o que a gente tem em vacas que comem dieta com cana, né, o volumoso é só cana, na maioria das vezes corrigida com ureia, porque a ureia vai servir para corrigir só a proteína, a gente acaba tendo um padrão de consumo por alguns dias, e aí, de repente, em algum momento, essas vacas tendem a diminuir um pouco o consumo. Por que isso acontece? Porque se a gente for pegar essa dinâmica, né, de taxa de passagem, de fermentação e etc., a gente vai perceber que a cana ela é tão ruim, a fibra, que ela vai se acumulando ali no rumen. Então, uma parte passa, obviamente, mas uma parte dessa fibra ruim vai se acumulando ali no rumen. Chega num momento que esse rumen está tão cheio, né, a gente fala que essa vaca está com uma indigestão bioquímica simples. Né? Simplesmente por quê? Porque ela está empanturrada, ela não consegue comer mais. Então você tem um padrão de queda de consumo. Depois de alguns dias ali, se essa vaca não tiver nenhuma complicação, ela retoma o consumo de matéria seca dela normal. Então, às vezes, não é uma questão de preferência, mas pode ser uma questão de dificuldade mesmo de processar aquele volumoso ali, tá? Visto que a fibra da cana é de muito baixa qualidade. O que pode ajudar nesse processo é a gente processar a cana mais, ou seja, a gente moer essa cana praticamente, pulverizar ela no tamanho de partícula mínimo possível, né? Diferente do que a gente vai fazer com uma silagem de milho, por exemplo, tá?
Não. Cassiano, boa pergunta. Então, se a taxa de passagem é mais lenta, consequentemente, não pode dizer que melhora a eficiência alimentar? Não pode, tá? Por quê? Eficiência alimentar, qual que é o conceito de eficiência alimentar? É quanto que esse indivíduo come de matéria seca e quanto ele produz de produto, tá? Seja leite, seja ganho de peso, seja ovos, por exemplo, no caso de aves, né? Então, essa eficiência, ela está muito mais atrelada ao consumo, tá? Embora o consumo tenha influência da taxa de passagem, a taxa de passagem não é considerada nessa conta de eficiência alimentar, tá? O fato da taxa de passagem ser mais lenta no caso da cana, né, é especificamente porque a fibra dela é de pior qualidade, então há uma necessidade de ficar mais tempo no rumen para poder ser minimamente ali fermentada, reduzir o tamanho de partícula e ela continuar passando pelo trato gastrointestinal, tá? Se for por exemplo, né, se a gente pegar uma gramínea jovem, é volumoso, é fonte de FDN, mas a digestibilidade dessa gramínea é tão alta, a taxa de passagem é tão alta, que no início dos pastejos, por exemplo, a gente vê quadros até de diarreia, né, ou de aumento mesmo, de diminuição de matéria seca das fezes, você vê as vacas cagando mesmo longe, assim, água. Por quê? Porque a taxa de passagem é tão alta, aquele material é tão digestível, que dá um desequilíbrio hídrico ali no trato gastrointestinal como um todo, tá? Diferente da cana-de-açúcar, você vê as fezes um pouco mais secas, né? Lembra o quanto o score de fezes ele fala para a gente sobre o que está acontecendo dentro do trato gastrointestinal. Então, só essa representação fisiológica, vamos dizer assim, né, dessa digestão e etc., a gente já consegue perceber que algo de diferente acontece entre essas duas dietas, entendeu? Então, não dá para a gente falar que isso tem relação com a eficiência alimentar, tá? O consumo, sim, mas a taxa de passagem, não. Embora o consumo e a taxa de passagem estejam diretamente relacionados. Ficou claro? Ítalo, por que não é indicado utilizar cana-de-açúcar para cavalos? Ítalo, na verdade, também é um dos mitos, né, que a gente tem. O que a gente, de fato, não indica, tá? E não é que não indica porque radicalmente, porque cana mata cavalo. É isso que a gente ouve muitas vezes o senso comum falar. E na verdade não é por isso, né? Por muitos anos aconteceram casos de cólicas graves, aconteceram casos de doenças metabólicas, de problemas em cavalos que comiam cana-de-açúcar. O problema é muito mais do manejo, da forma com que esse alimento é utilizado, do que do alimento em si, tá? Com o conhecimento que a gente tem hoje, em termos de o que a gente gostaria de ter na dieta de um cavalo, a gente não usaria cana-de-açúcar por dois motivos simples, tá? O primeiro deles é a quantidade de açúcar, né? Uma cana de boa qualidade, ela tem muita sacarose, essa sacarose vai resultar, né, em frequentes picos altos de glicose, então o que a gente chama de dietas de alto índice glicêmico, tá? Esses altos índices glicêmicos vão dar uma resposta quase que imediata de altos picos de insulina e a gente vai levando, ou vai induzindo, vamos dizer assim, esse cavalo a um quadro de pré-diabetes, a um quadro de síndrome metabólica equina. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que a fibra, a FDN da cana-de-açúcar é de baixíssima qualidade, né? E isso, no caso do equino, por exemplo, que não tem o rumen, que não tem toda essa estrutura, esse aparato digestivo, né, o saco cego o próprio seco, né, do equino e o intestino grosso do equino, ele tem dificuldade de jogar essa fibra fora, tá? Ele tem dificuldade de dar passagem adequada a essa fibra. Então, é um fator de risco, sem dúvida nenhuma, para uma cólica, por exemplo, por compactação. Imagina só a anatomia do rumen, que teoricamente é toda projetada para poder misturar esse alimento, pegar essa fibra que já diminuiu o tamanho de partícula, que foi remastigada e mandar para a passagem normal no trato digestivo. No equino a gente não tem isso. Embora o cavalo seja um ótimo mastigador, então esse material vai chegar lá no estômago, no intestino, bem mastigado, mas a gente corre o risco dessa fibra, como ela não é remastigada, ela não é reprocessada, a gente corre o risco de começar a ter um acúmulo de fibra ali, levando esses animais a uma cólica por compactação, tá?
Então a gente não recomenda por esses dois motivos. E a gente tem outras possibilidades de volumosos, né, que vão trazer muito mais saúde para o cavalo do que a cana. Então, do ponto de vista nutricional não faz sentido, do ponto de vista de manejo não faz sentido, e a gente tem outras opções para poder usar. Por isso que a gente não recomenda usar hoje, tá? Mas assim, quando eu estou te falando que a gente não recomenda, né, e eu estou te dando esses argumentos, te dando esses porquês, né, eu acho que é importante a gente criar esse senso crítico de entender o porquê que a gente não usa determinado alimento. Não simplesmente porque o senso comum acha que cana mata cavalo. Beleza, mata, mas por quê? Vamos entender como é que isso vem do ponto de vista nutricional, do ponto de vista zootécnico. Como é que isso acontece, tá? Ficou claro aí? Beleza. Moçada, ó, vamos caminhando aqui para 50 minutos, 1 hora. Tem mais dúvidas aí? Se não tiverem, a gente pode ir finalizando por aqui também. Se tiverem mais dúvida, podem mandar, né, na plataforma aí no grupo. Assim que eu ver, eu já respondo. Vamos seguir nessa mesma toada aí que a gente tá. Beleza? Agradeço a todos aí, então. Jéssica, Vitor, Ítalo, Ana, Giovana, Tainara, Elisamara, Gabriela, Tamires, Tainara, todo mundo aí, obrigado, tá? Fica com Deus, até a próxima aula.